o episódio 6 da House of the Dragon iniciou uma nova fase e iniciou do melhor jeito possível. A Princesa e a Rainha é o nome do episódio, e além dele ter sido um começo espetacular, o episódio só exaltou a qualidade dos personagens que essa série tem. Que perfeição que foi a versão nova da Alicent Hightower e da Rhaenyra Targaryen. Rhaenyra, Alicent e Larys foram os nomes desse episódio que eu vou analisar agora em detalhe. Isso foi o que mais teve no episódio. Detalhe, apareceu a mãe do Drogon, esse episódio teve muita menção, muita cena fazendo referência ao futuro da história, e eu vou explicar tudo isso que aconteceu aqui, porque olha, esse episódio foi bom demais. A primeira cena, já acaba com qualquer objeção que alguém poderia ter com essa Rhaenyra, com essa atriz. A performance dela foi absurda, essa é a Rhaenyra mais ideal que a série poderia ter. Pareceu de verdade que eu tava vendo uma mulher no parto, de tão real que tava as feições da Rhaenyra. Não parecia só atuação, parecia real, e além da cena, já entregar de cara que essa Rhaenyra tá no nível altíssimo, eu acabei lembrando muito da Aemma nesse momento. A Aemma Arryn passou por um parto horrível, só que ela não sobreviveu. E o campo de batalha das mulheres é o parto. A Aemma Arryn fala isso pra filha, a Rhaenyra, no episódio 1. E ela, a Rhaenyra Targaryen, sobreviveu a 3 batalhas dessa até aqui. Teve 3 filhos. A gente sabe, como nessa época, parto era uma coisa complicadíssima, até hoje ainda é. Tem muita mulher que infelizmente tem complicações e não sobrevive no parto mesmo nos tempos atuais. Então imagina naquela época, E mais uma coisa que me lembrou a Aemma é que as duas são muito parecidas. Olha isso. House of the Dragon com elenco perfeito, de fato mãe e filha. Mas aí, vamos lá, porque logo após o parto, começa o atrito entre Alicent e Rhaenyra. A Alicent, a fiscal do reino, a juíza, porque é isso que ela estava sendo, ela queria ver o bebê por conta do cabelo dele. Ela queria saber se ele é um Targaryen de fato ou um bastardo. Óbvio que o verdadeiro pai deles é o Harren e não o Laenor. Então sim, são filhos fora do casamento. Harren e Rhaenyra tinham relações, só que a Rhaenyra deu o azar das 3 crianças nascerem com o cabelo do pai e não com o cabelo da mãe. Ou seja, cabelo castanho. Se eles nascessem com o cabelo Targaryen, até teria como enganar, Teria como dizer que é filho do Laenor. Mas não. Então foi isso que a Alicent estava querendo verificar. Mas convenhamos, no fundo ela já sabia. Ela sabia que o terceiro filho também ia ter cabelo castanho. Pô, já tinha nascido 2 com cabelo castanho, O Lucerys e o Jaehaerys. Óbvio que a terceira também ia ser. Aliás, a HBO mudou a pronúncia do nome do Jaehaerys, Era Jaehaerys e agora é Jaehaerys. Só é curioso que o Luke é Lucerys, mas o Jake é Jaehaerys. Enfim, o Joffrey, que é o bebê do parto, o Laenor escolheu esse nome em homenagem ao amante dele que morreu no episódio anterior. Lembra, o nome dele também era Joffrey. É por isso que esse nome é colocado aqui no terceiro filho. A Rhaenyra é uma mulher muito forte, Ela podia ter deixado alguém levar o neném até a Alicent, mas não. Mesmo estando sem forças, ela levantou e foi até lá. Ela enfrenta. Ainda falando da cena do começo, eu fiquei super imerso nela porque ela só teve um corte, que é quando o Laenor chega. Mas a primeira cena é um plano longo, é a Rhaenyra sofrendo ali no parto, daí tem um corte que é quando o Laenor chega, mas depois que a Rhaenyra pega o bebê, você não vê mais corte, é um plano sequência. Rhaenyra põe a roupa, pega o bebê, vai caminhando, sai do quarto, ela vai passando por todo mundo, sobe a escada e só corta quando ela chega na Alicent Hightower. Então eu me senti muito ali, imerso com a Rhaenyra porque fizemos o caminho todo junto com ela. E o Viserys, A hanseníase dele tá terrível e além dele tá perdendo o cabelo, ele perdeu o braço esquerdo. Se você quiser saber os detalhes do que o Viserys tem, a explicação do simbolismo que a doença dele tem na série, eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar ele na tela final desse aqui quando a análise acabar. Mas o que ele tem é um tipo de lepra, então a partir daqui ele só vai ficar ainda pior. E a cada episódio, eu só sinto mais pena do Viserys. Ele quase não teve voz, não teve autoridade nesse episódio 6. Foi a Alicent que mandou quase em tudo. Você vê, que agora ela se veste sempre de verde porque quem tá no controle é ela. Ela não tá mais debaixo do rei. Bom, todo mundo vê que os filhos da Rhaenyra não são filhos do Laenor, isso é visível. Então essa é uma mentira muito difícil de ser sustentada por muito tempo. Isso aí acaba se tornando munição para provocar a Rhaenyra Targaryen ou Laenor, tanto que a Alicent vai lá e lança a provocação falando pro Laenor continuar tentando, que cedo ou tarde pode nascer um filho parecido com ele. Então todo mundo vê, todo mundo sabe, até o Viserys sabe, mas ele finge que não. Ele finge que não porque ele não quer saber desse assunto, ele ama a filha dele, ama os netos dele, bastardo ou não. E ele também não tá afim, e nem aguenta mais tanto atrito familiar. Então já que é difícil sustentar essa mentira, no decorrer do episódio, principalmente naquela cena que a Rhaenyra tava ouvindo a conversa entre o Lionel e o Harren,
A Rhaenyra se tocou disso. Se tocou que, mano, ela tá vivendo múltiplas mentiras, ela sentiu a pressão disso, e por essa razão também ela decide sair da capital. A Rhaenyra por muito tempo hesitou fazer isso, ela não queria ir embora, né, porque senão ela ia deixar a Alicent sozinha com Viserys, e aí, amigo, a coisa só ia ficar pior. Se a Alicent já tá mandando em tudo com a Rhaenyra por ali, imagina com ela bem longe. Mas não teve jeito, a Rhaenyra não aguentou. E nossa, eu achei muito bonito, muito carinhosa essa interação que o Harren teve com a Rhaenyra assim que o Joffrey nasceu. A troca de olhares que eles têm é muito de casal. Aquilo ali, o olhar deles falou muito mais do que o diálogo que eles tiveram na cena. É muito triste porque eu queria demais que ele tivesse tido mais tempo na série, mais momentos assim com ela, né, porque eles estavam juntos por anos e a gente quase não viu isso. E nem vamos ver mais, né, porque ele morreu. Mas vamos lá, memorizando aqui. Esse é o Jaehaerys, que é o mais velho, esse é o Lucerys e o bebê é o Joffrey. O ovo, que no futuro vai ser do Joffrey, é o Tyraxes. O nome do dragão é Tyraxes, que ainda não chocou. Uma coisa que eu achei meio esquisita foi o Jaehaerys não saber valeriano. Ele, em teoria, é filho de 2 valerianos e ele não sabe valeriano. O Daemon, por exemplo, estava ensinando o valeriano para a filha dele. Então eu não entendi por que o Jaehaerys não sabe. Na cena do Vermax, tiveram que traduzir o que estava sendo falado. Mas então, o Vermax é bem pequeno, mas isso é normal, tá? É porque ele é muito novo, então conforme a série for avançando, ele vai crescendo e vai ficar maior. Eu achei ele muito simpático, é assim que eu definiria ele. É o dragão mais simpático que eu já vi. Tem até um momento que ele dá um sorriso, mas nessa cena do fosso, é dito que o Aegon já tem o dragão dele, que é o Sunfyre. O Sunfyre ainda não apareceu, mas é questão de tempo, ele vai aparecer. Mas o que aconteceu aqui, eu achei muito bom, apesar de ser sacanagem com o Aemond. Todo mundo já tem o seu dragão, menos o Aemond. O Aegon tem o Sunfyre, o Lucerys tem o Arrax não apareceu ainda, mas ele vai. Então o Aegon, o Jaehaerys e o Lucerys quiseram dar uma zoada com o Aemond. A ideia, aliás, foi do Aegon, né? É que o Jace e o Luke quiseram participar. E mano, eu ri muito. Eu ri com pena, mas eu ri. Eu fiquei com pena do Aemond porque ele realmente é sentido com isso. Ele queria ter um dragão, mas ele não consegue. E o Aegon chamou o porco de terror rosado por causa do Balerion, que é conhecido como terror negro. E aí, né, o porco, que é do Aemond, é o terror rosado. Mano, não tem como não rir disso. Foi sacanagem, eu sei, mas foi muito criativo. E a cena também serviu, né, pra contar que a relação deles naquele momento ali não é de inimizade total, né? Ela vai se tornar uma relação onde as crianças não vão se suportar. Mas não era assim desde o começo. É que a inimizade das mães vai passar pros filhos. A Alicent Hightower já começou a dizer ao filho dela que a Rhaenyra pode ser uma ameaça. O Aegon vai começar a enxergar as coisas de uma forma muito ruim por conta da mãe dele. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Você percebeu que o dragão que o Aemond tentou pegar parecia com Drogon? O Aemond fica magoadão, né? Daí ele desce no fosso e é a Dreamfire que recebe ele na maior hostilidade, soltando fogo em tudo. Então, essa é a mãe do Drogon, por isso ela se parece com ele. Logicamente a série ainda não falou isso, que os ovos que a Daenerys ganhou vieram da Dreamfire, mas assim, tudo indica que é isso e eu acho que é mesmo. Ao longo da história, a série deve dar mais pistas sobre isso aí. Pessoal, a Rhaenyra Targaryen falou uma coisa que infelizmente eu acho que muitos não pegaram. Duas coisas na verdade, né? Uma delas foi uma previsão do que vai acontecer com o Aemond Targaryen, o irmão dela, e a outra você pode interpretar que ela estava se referindo ao Brandon Stark. Antes de eu explicar, né, do que eu tô falando, eu amei essa Rhaenyra Targaryen. Eu tô muito apegado a ela só com uma cena. Eu já tinha falado, né, no vídeo anterior eu disse que ela seria bem peculiar. Ela gosta de aracnídeo, inseto, tem até um escorpião ali. E eu amo esse tipo de característica, porque de fato deixa o personagem bem peculiar, bem original. E a Rhaenyra é assim, ela é um doce, é como se ela tivesse no mundo só dela. Eu gostei muito de terem feito ela assim. Mas então, quando o Aemond Targaryen chega, a Rhaenyra fala que ele vai ter que fechar um olho. A explicação dessa cena exige um spoiler. É um spoiler que eu não considero spoiler porque isso já saiu em teaser. Se por acaso você já viu o Aemond Targaryen adulto, isso aqui não vai ser spoiler, mas eu tô avisando mesmo assim, caso você queira pular a explicação. Se você quiser pular, é só colocar no minuto que tá aí na tela. Então, a Alicent fala que um dia o Aemond vai ter um dragão. E aí, corta pra Rhaenyra falando que ele vai ter que fechar um olho. Pessoal, é exatamente isso que vai acontecer. A Rhaenyra sabe do futuro, porque quando o Aemond conseguir o dragão dele, ele vai perder um olho. É por isso que o Aemond vai usar um tapa-olho. Então foi uma previsão da Rhaenyra. O Aemond Targaryen vai perder o olho esquerdo. E a segunda coisa que a Rhaenyra fala, essa sim é interpretativa, é sobre o Brandon Stark, mas eu que interpretei assim. Eu acho que se encaixa com ele, olha só. Enquanto a Alicent está lá conversando com o filho, a Rhaenyra fala pra si mesma que o último anel não tem pernas. Essa frase tem muitos sentidos, só que eu acho que a frase não está se referindo só ao animal ali. Ela também pode estar fazendo referência ao último rei da série, o Brandon Stark.
O Brandon Stark não anda, ou seja, na teoria da frase, ele não tem pernas, e a Helena menciona exatamente o último anel. Qual foi o último rei da série? Foi o Bran. E ali na cena, a Helena estava falando de coisas que ainda vão acontecer. Mas como eu falei, é interpretativa essa frase do anel. E pelo visto, a Helena é uma sonhadora igual ao pai dela. Porque como é que ela sabe que o Aemond vai fechar um olho? Ela deve ter visto, o Aemond num sonho dela, igual o Viserys tem sonhos também. Ou seja, a Helena deve ter puxado o pai porque o Viserys também é um sonhador. Interessantíssimo isso aí. E sonhador, se alguém esqueceu, é o nome dado aos Targaryens que têm sonho profético. Eles ficam sabendo do que vai acontecer no futuro pelo sonho. Então Aegon, Aemond e Helena, 3 Targaryens que eu tava muito ansioso pra conhecer, não me decepcionaram em nada. Eu gostei muito do Aemond, ele pareceu ser mais quieto, mais na dele, ele não parece curtir bobeira, palhaçada. Eu achei que o Aemond tem um perfil bem mais sério, que definitivamente não é o caso do Aegon. O Aegon é mais molecão, ele curte mais zoeira, e o principal, que eu achei que a série fez uma excelente escolha, é que o Aegon, a princípio, não quer o trono. No episódio, você vê que ele nem cogita isso. Ele tá lá zoando, se divertindo e fazendo as bobagens dele. Só que, o que a gente tá vendo aqui na história, Olha só. Estamos vendo uma pessoa passando uma ideia para outra. Vou explicar. No início da série, a Alicent Hightower era muito amiga da Rhaenyra Targaryen. Ela não enxergava a Rhaenyra como ameaça de forma alguma, só que aí o Otto Hightower, o pai dela, pai da Alicent, começou a fazer a cabeça da filha. Começou a plantar ideias de que a Rhaenyra é uma ameaça, que teria guerra se ela fosse rainha, e que os filhos da Alicent poderiam morrer caso Rhaenyra Targaryen fosse rainha. Ou seja, a Alicent era de boa até que o Otto, pai dela, começou a enfiar ideias na cabeça da filha. E aí, por conta de tudo que aconteceu, a Alicent mudou completamente e perdeu total a confiança nela. E agora, essa mesma coisa vai se repetir com o Aegon Targaryen. Ele até fala, que ele não contestaria o Trono de Ferro, mas a Alicent não deixa ele terminar de falar. Ele tá lá quieto, mas chegou a vez da Alicent plantar as ideias na cabeça do filho dela, repassar o discurso do Otto Hightower e falar que a vida do Aegon vai ficar em risco caso Rhaenyra Targaryen seja rainha. Então estão entendendo a dinâmica aqui? A Alicent tá sendo o Otto Hightower do Aegon. O Aegon tá na posição que antes a Alicent esteve. Isso vai fazer a cabeça do Aegon Targaryen e vai terminar numa guerra. A Alicent tá pensando como mãe, essa parte a gente sabe, Ela tá pensando em proteger os filhos dela. Porém, ela não tá pensando de forma inteligente, porque se ela tivesse sendo inteligente mesmo, ela não ia querer confrontar a Rhaenyra, e pior, ela não ia querer colocar o Aegon no trono, sendo que é impossível fazer isso sem causar uma guerra, porque a herdeira já tem nome, Rhaenyra. Se alguém pegar o trono dela, vai ter guerra. Então se a Alicent deseja cuidar dos filhos, ela tem que prevenir a guerra, não causar uma, e infelizmente ela tá causando uma, dividindo a família dessa forma. Mano, a Alicent podia só sentar e conversar com a Rhaenyra, colocar tudo a limpo e evitar esse princípio de guerra. Mas ela quer fazer isso? Ela não quer, Tanto que ela recusou a proposta de casamento do filho da Rhaenyra com a Helena. Então, a cena do Aegon na janela foi uma bizarrice, mas ela serviu para mostrar quem é o Aegon. Aliás, essa janela tem história. O Tommen se jogou daí, o filho da Cersei, e por muito pouco, uma parte do Aegon não se jogou daí também. Enfim, perturbador, Mas então, como eu tava dizendo, a cena serviu você ver que o Aegon não tá pensando em contestar coroa nenhuma. É muito lamentável porque o Aegon tava se dando bem com o Jace e com o Luke mais cedo, mas não durou nada, A Alicent já plantou a divisão na cabeça do filho. E aí, vem a cena do treino e essa é uma daquelas cenas que você sente prazer assistindo. Como eu amei essa cena. Sério, como eu gostei de ver o Harren enchendo o Criston Cole de porrada. O caso do Criston é o seguinte, ele é muito otário, Eu sei, eu entendo que ele teve o coração partido pela Rhaenyra Targaryen, mas mano, isso faz 10 anos. O Criston, desde sempre, devia ter consciência da posição que ele tava. Pra começo de conversa, ele não podia nem ter ficado com a Rhaenyra. Daí porque ela não casou com ele, não fugiu com ele, ele culpa ela? Daí, há 10 anos ele ia se matar e aí a Alicent Hightower apareceu, tirou o Criston daquela situação e agora o Criston Cole achou na Alicent a nova musa dele, a nova mulher que ele quer seguir e ficar do lado. A lealdade dele foi direcionada completamente para Alicent Hightower. Então, mesmo após 10 anos, o Criston não esqueceu o que a Rhaenyra fez, e é isso, ele sempre vai falar mal dela, xingar e expor o máximo possível os erros da Rhaenyra. E a cena do treinamento foi ótima porque, além de ser notório que o Criston favorece o lado verde, o lado dos filhos da Alicent, além da gente ver, que esse boato do verdadeiro pai dos filhos da Rhaenyra pode ser usado como arma contra ela, além disso,
também vimos o Harren sendo pai. Vimos ele cuidando do Jaehaerys, ensinando ele o que fazer, como lutar, e isso aí foi muito bonito. Só adicionou mais peso, só deixou mais triste quando o Harren morreu, porque infelizmente não vai ter mais cena assim. Eu confesso que eu fiquei muito feliz que o Jaehaerys descobriu que o Harren é o verdadeiro pai dele. E sabe o que é o melhor? A Rhaenyra não negou. Quando o Jaehaerys pergunta se o Harren é o pai dele, a Rhaenyra não fala não. Ela fala que o Jace é um Targaryen e isso é tudo que importa. Ou seja, ela deixou subentendido pro filho que sim, o Harren é o pai dele, mas ainda assim, o Jace é um Targaryen, né? Já que a mãe dele é uma Targaryen, então ele tem sangue Targaryen. Mas olha isso aqui, olha a qualidade desse roteiro. Quando o Harren se despede, ele fala pra Rhaenyra que ele vai ser um estranho quando eles se verem de novo. Sabe o que estranho significa na fé dos Sete? Morte. Significa morte. O Harren falou o destino dele sem nem ter ideia do que realmente ia acontecer. De fato, ele foi um estranho. Ele morreu. E a Vhagar, hein? Que monstruosidade absurda que ela é. Eu imagino, né, que quase todo mundo tenha gostado do visual dela. Eu gostei muito. Eu gostei porque ela é muito única, até no rosto. Ela é muito velha e ela passa mesmo essa imagem. Ela tem essa aparência, né, de um animal experiente. A Vhagar, pra quem não sabe, tem em torno de 180 anos. Por isso que ela é a maior da série. Ela é a mais velha. O Daemon nesse episódio tava com um comportamento um pouco diferente, né? Não sei se foi só impressão minha, mas ele parecia meio deprimido, sei lá. É que ele tentou, né, se afastar da política de Westeros, e até que ele tava vivendo muito bem, ele tava tendo uma vida de luxo, mas não interessa onde ele tá, não importa o quão longe ele tá de Westeros, ele sempre vai estar ligado e conectado a Rhaenyra Targaryen. Ele pode estar do outro lado do planeta, mas nada tira essa ligação entre ele e a Rhaenyra. O casamento dele com a Laena foi se desfazendo ao longo desse episódio 6, e o casamento se derreteu, pegou fogo na morte da Laena, que eu vou explicar agora a razão dela ter escolhido morrer pela Vhagar. A Laena teve uma escolha, esse foi o ponto da cena. Escolha. O bebê dela ficou na mesma situação do Baelon, aquele filho da Aemma no episódio 1 que o Viserys permitiu que cortassem a barriga da Aemma, né, pra poder remover o filho e ter uma chance mínima de salvá-lo. Só que ao fazer isso, a mãe não sobrevive, e nem é garantia de que o filho também vai. Então, o filho da Laena tinha uma chance de sobreviver, mas ela não. Então, antes que qualquer um tomasse uma decisão por ela, ela já saiu correndo para poder morrer como ela quer. Foi uma situação muito parecida com a do Viserys no episódio 1, só que a Laena não queria ir da mesma forma que a Aemma foi. O que eu mais gostei aqui é que pareceu muito que a Vhagar entendeu tudo o que estava acontecendo. A Laena fala Dracarys e a Vhagar demora para poder soltar o fogo. A Laena foi falando várias vezes e foi como se a Vhagar tivesse se despedindo da Laena e assimilando a situação toda, absorvendo, né, o que estava acontecendo. Olha, a House of the Dragon fez o impensável, que foi a Vhagar ter expressão facial igual uma pessoa. Você sente, você vê no olhar dela que ela não queria queimar a Laena e aos poucos ela foi entendendo que ela teria que fazer isso. É incrível como tudo isso ficou muito perceptível na afeição da Vhagar. Eu falei da conexão da Rhaenyra com Daemon porque, lógico, ele ainda pensa nela e ele quer ficar com ela. E não tem jeito. O destino sempre vai unir os dois. O Daemon fica longe, mas depois alguma coisa maluca acontece que põe ele de volta perto dela. Então em algum momento eles vão casar. Isso é inevitável. E uma das conexões mais fortes entre homem e mulher aqui na série tá exatamente na Rhaenyra e no Daemon. E falando nisso, falando em amor, mais uma cena muito triste foi essa. O Viserys beijando o anel que a Aemma Arryn usava. Você vê, né, como ele sente falta da Aemma e como ele queria fazer tudo diferente naquela época. Isso dói muito no Viserys hoje em dia. Eu fico sentido porque eu gosto muito do Viserys, o personagem dele é espetacular e ele ainda vai evoluir até o episódio final. Ele é uma pessoa muito boa, mas um rei com péssimas decisões, só que ver ele assim doente nessa fase, sozinho, sentindo a falta da esposa que ele realmente amou, é de cortar o coração, porque além disso, a cada dia que passa ele tá mais debilitado, perdendo mais e mais a vida dele, e junto com a vida ele também tá perdendo a autoridade, né? Porque nesse episódio fez parecer que quem tá mandando é a Alicent Hightower. Só imagina o quanto isso vai ficar pior quando o Otto Hightower voltar, né? Porque o Lionel morreu, então o rei Viserys está sem a mão dele. Aliás, né, o Viserys está literalmente sem a mão e também tá sem a mão do rei. Tá complicada a situação do Viserys. E como foi mencionado nesse episódio, tem uma tempestade se formando. A Rhaenyra Targaryen saiu da capital, então ela meio que tá fugindo da tempestade, mas na verdade isso não vai adiantar nada. Ela vai ter que entrar na tempestade, enfrentá-la, porque essa vai ser a única forma de lidar com ela. Essa tempestade é a Alicent Hightower, o Otto, o Criston Cole e o Aegon Targaryen. É uma tempestade que está em formação ainda, mas até o episódio 10, essa tempestade vai estar completamente formada, e aí, pessoal, é quando a guerra pelo trono inicia de uma vez por todas. Isso é a tempestade.
Já ao final do episódio, a queima de Harrenhal foi totalmente executada e articulada pelo Larys. A Alicent Hightower, por mais que ela tenha mudado muito, ela não pediu nada disso. Vamos lá. O Larys é um jogador nato da Guerra dos Tronos, e ele é um vilão também. Ele é um dos caras mais perigosos dessa história, e o que ele fez aqui foi plantar uma semente que no futuro ele vai colher. A Alicent falou que ela gostaria que o pai dela tivesse com ela, e é óbvio que ela queria que o pai dela fosse mão do rei também, né? Só que, em nenhum momento, em nenhuma parte da conversa, ela pede pro Larys matar o Lyonel. Nem nas entrelinhas ela pede isso. Ela queria o pai dela perto dela, e também queria que ele fosse mão do rei. Só que tem várias formas do Otto voltar a ser mão do rei. Portanto, uma pessoa normal, ouvindo a Alicent falar isso, falaria pra Alicent mandar uma carta pro pai dela, fazer contato, sei lá, mas ela não mataria o Lyonel. Porém, o que o Larys ouve é uma coisa completamente oposta. Ele ouve a Alicent falar que queria o pai dela por perto, e ele entende que matar o Lyonel queimando Harrenhal para que o Otto Hightower possa voltar a ser mão do rei é o que ele tem que fazer. Então assim, ao invés do Larys responder, pô Alicent, manda aí uma carta pro teu pai, fala com ele. Ao invés dele responder isso, ele opta por matar o pai e o irmão para então acontecer o que a Alicent Hightower deseja. E o Larys fez isso porque ele sabe muito bem que daqui em diante a Alicent Hightower só vai ter mais e mais autoridade e mais poder. Ele sabe que no futuro ele vai ser bem recompensado. Por isso que ele fez esse movimento tão brutal que foi queimar Harrenhal. Ele fez uma aliança com uma mulher que vai ficar ainda mais influente na corte porque o Larys é o único que enxerga quem é a Alicent Hightower de verdade. É por essa razão também, né, que a Alicent fica tão chocada quando ela fica sabendo o que aconteceu em Harrenhal. Foi porque ela não pediu por isso. Bom, agora ela sabe, né, como que o Larys é terrível, sabe do que ele é capaz, e ela vai ter esse homem absurdamente calculista ao lado dela. Aquele símbolo do Larys é um vagalume, e é isso que ele põe na roupa dos caras que vão até Harrenhal causar o incêndio. E o Larys manda cortar a língua deles, né, que é pra não ter como eles contarem o que aconteceu ou quem mandou causar o incêndio e o porquê. Tudo isso eu achei sensacional. Depois desse episódio, o Larys se tornou um dos meus favoritos da série até aqui. É impressionante como ele é frio e como ele não tem um pingo de amor ou empatia pelo pai e pelo irmão. O Larys eliminou a família dele como se ele estivesse matando insetos. É uma coisa brutal que pra ele foi fácil. E agora, ele é o senhor de Harrenhal. O castelo vai ficar pro Larys. É um espetáculo de escrita o personagem do Larys. E assim, né, o trejeito dele, a fala dele sempre num tom baixo e calmo. Ele conversa muito calmo, a gente nunca viu ele falando alto. E a forma como ele observa tudo e ouve tudo, eu acho que isso faz dele o personagem mais esperto dessa série toda. O episódio 1 ainda é o meu favorito, mas em segundo lugar, com certeza vem esse episódio. Eu fecho ele com a nota 9. Muito obrigado por assistir até o final e até mais.